A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 15. Os cavalos não precisaram de encorajamento para correr. Voaram pela estrada a toda velocidade sem que os cavaleiros tentassem detê-los, energizados pelos uivos dos sabujos. Água e lama espirravam das suas patas, a chuva lhes escorria das costas e a lama lhes cobria as barrigas e as pernas. Quando os sabujos gritavam, os cavalos se linchavam de medo. Richard fez Cailan seguir na frente para ficar entre ela e os perseguidores. Os sons dos sabujos eram ainda distantes, vindos do lado da fronteira, mas ele sabia que era uma questão de tempo até serem alcançados. Se pudessem virar para a direita, afastando-se da fronteira, havia uma chance de fuga, mas a mata era espessa e impenetrável. Mesmo que achassem uma abertura, teriam de seguir devagar. Seria morte certa se tentassem. A única chance era continuar na estrada e chegar ao pântano antes de serem alcançados. Richard não sabia quanto faltava, só sabia que tinham de chegar. As cores do dia se transformavam num cinza sombrio à medida que a noite avançava. A chuva batia no seu rosto com gotas pequenas e frias aquecidas pelo suor e descia pelo pescoço. Richard via os dois amigos saltarem e sacudirem nas celas, esperando que estivessem bem amarrados, esperando que não estivessem gravemente feridos, esperando que logo recobrassem a consciência. A corrida não podia fazer bem a eles. Cailan não olhava para trás. Atenta ao que fazia, seguia no galope com a cabeça baixada. A estrada cheia de curvas serpenteava entre os carvalhos impossivelmente deformados e as formações rochosas. As árvores mortas eram agora mais raras. Folhas de carvalho de freixos e de bordo escondiam dos cavaleiros os últimos vestígios do dia, escurecendo mais ainda a estrada. Os sabujos se aproximavam quando a estrada começou a descer para um bosque de cedros. Um bom sinal, Richard pensou. O cedro geralmente crescia em solo úmido. O cavalo de Cailan desapareceu no começo de uma descida. Richard chegou à beirada da encosta íngreme e a viu outra vez descendo para uma bacia seca. O topo emaranhado das árvores se estendia à distância, pelo menos até onde ele podia ver com a chuva fraca e a pouca luz. Era o pântano Skull, finalmente. Era intenso o cheiro de madeira molhada e apodrecida quando ele a seguiu na disparada entre as espirais de névoa que se moviam e giravam à sua passagem. Gritos agudos e pios roucos soavam atrás deles, cada vez mais perto. Trepadeiras lenhosas pendiam dos galhos escorregadios e contorcidos das árvores, cujas raízes apareciam na água como garras, e trepadeiras menores espiralavam em volta de tudo que tivesse força para sustentá-las. Tudo parecia crescer em cima de alguma coisa, procurando tirar vantagem. Água escura e estagnada surgiu sob conjuntos de arbustos, envolvendo grupos de árvores de troncos grossos e espessos, e tapetes de lentilha d'água boiavam na água, parecendo gramados bem cuidados. A vegetação luxuriante parecia engolir o som das patas dos cavalos, permitindo apenas a passagem dos ecos nativos através da água. A estrada se estreitou, transformando-se numa trilha que lutava para se manter acima da água escura, e foi preciso diminuir o passo dos cavalos para evitar que quebrassem uma perna nas raízes. Richard viu que quando o cavalo de Cailan passava, a superfície da água formava preguiçosos círculos concêntricos quando coisas se moviam debaixo dela. Ouviu os sabujos no topo da bacia. Cailan se virou para ouvir os uivos. Se ficassem na trilha, os sabujos os alcançariam numa questão de minutos. Richard olhou em volta e desembainhou a espada. O tilintar da lâmina ecoou na água turva. Cailan parou e olhou para ele. Ali, Richard apontou com a espada para o outro lado da água. Naquela ilha. Parece ter altura suficiente para estar seca. Talvez os sabujos do coração não saibam nadar. Era uma tênue esperança, mas Richard não tinha outra ideia. Chase tinha dito que estariam seguros no pântano, mas não disse como. Era a única coisa que podia pensar. Cailan não hesitou. Levou o cavalo na direção da ilha, puxando Zed. Richard a seguiu de perto com Chase atrás vigiando a trilha. Vendo
vendo movimentos entre as árvores. A água parecia não ter mais de 1,20 m de profundidade com o fundo lamacento. O mato arrancado da lama flutuava na superfície quando o cavalo de Cailan entrou na água seguindo para a ilha. Então ele viu as cobras. Corpos escuros coleavam na água logo abaixo da superfície, nadando rumo a eles, vindo de todas as direções. Algumas erguiam a cabeça, esticando a língua vermelha para fora da boca. Eram marrons com manchas cor de cobre, quase invisíveis na água escura e mal perturbavam a superfície quando se moviam. Richard nunca vira cobras tão grandes. Cailan olhava para a trilha e ainda não as tinha visto. A terra seca estava muito longe. Ele sabia que não a alcançariam antes que as cobras os atacassem. Richard olhou para trás para ver se podiam voltar para terreno mais alto. No lugar onde tinham deixado a trilha, viu os vultos escuros dos sabujos rosnando. As cabeças abaixadas, os corpos grandes e negros andavam de um lado para o outro, querendo entrar na água para alcançar a presa, mas apenas uivando. Richard abaixou a ponta da espada até tocar na água, arrastando-a na superfície, formando uma pequena esteira, preparando-se para o golpe na primeira serpente que se aproximasse. Então aconteceu uma coisa surpreendente. Quando a espada entrou na água, as cobras viraram de repente e fugiram o mais depressa possível. De algum modo, a magia da espada as assustou. Richard não sabia ao certo por que a magia funcionava assim, mas ficou feliz. Seguiam entre os grandes troncos das árvores que se erguiam como colunas no lodaçal. Afastavam as trepadeiras e as faixas de musgo. Quando passavam por trechos mais rasos, a ponta da espada não alcançava a água. As serpentes voltavam imediatamente. Richard se inclinou para baixo, a ponta da espada entrou na água e as cobras fugiram outra vez. Richard tentou imaginar o que aconteceria quando chegassem à terra seca. As serpentes os seguiriam. A magia da espada as manteria longe deles como na água? As cobras podiam ser um problema tão sério quanto os sabujos. A água escorria do cavalo de Cailan quando subiu na ilha. Havia alguns choupos no lugar mais alto, no centro e nos cedros na beirada da água na outra extremidade da pequena ilha, porém a maior parte era coberta de junco e íris. Para ver o que acontecia, Richard tirou a espada da água. As cobras começaram a nadar para ele. Quando saiu da água, algumas viraram e foram embora, outras ficaram na beira da água, mas nenhuma o seguiu na terra seca. Quase no escuro, Richard deitou Zed e Chase no chão, debaixo dos choupos. Tirou lonas das mochilas e as estendeu entre as árvores, fazendo um pequeno abrigo. Tudo estava molhado, mas como não havia vento, o abrigo improvisado evitava que a chuva os atingisse. Não havia possibilidade de fazer uma fogueira por enquanto, pois toda a madeira estava molhada. Pelo menos a noite não estava fria. Sapos coachavam na escuridão molhada. Richard pôs 2 velas grossas num pedaço de madeira para iluminar o abrigo. Juntos examinaram Zed. Não parecia haver qualquer ferimento, mas ele continuava inconsciente. Chase também estava na mesma. Cailan passou a mão na testa de Zed. Não é bom sinal os olhos de um mago estarem fechados assim. Não sei o que se pode fazer. Richard balançou a cabeça. Eu também não. Ainda bem que eles não têm febre. Talvez haja um curandeiro em South Haven. Farei macas que os cavalos podem puxar. Acho que será melhor do que continuar a viagem como vieram até aqui. Cailan apanhou mais 2 cobertores para manter os amigos aquecidos, depois ela e Richard se sentaram ao lado das velas, com a água pingando em volta deles. Olhos amarelos brilhantes esperavam na trilha no escuro entre as árvores. Os olhos acompanhavam o movimento dos sabujos do coração de um lado para o outro. Ocasionalmente, Richard e Cailan ouviam rosnados de frustração. Eles vigiavam seus caçadores no outro lado da água. Cailan olhou para os olhos cintilantes dos sabujos. Por que será que não nos seguiram? Acho que tem medo das cobras. Cailan deu um pulo, olhando em volta rapidamente, empurrando com a cabeça a lona que os cobria. Cobras? Que cobras? Não gosto de cobras, disse ela. Richard ergueu os olhos. Cobras d'água grandes. Elas fugiram quando eu mergulhei a ponta da espada na água. Acho que não precisamos nos preocupar. Elas não subiram para a terra seca atrás de nós. Acho que não há perigo.
Ela olhou em volta cautelosamente, aconchegou-se mais na capa e se sentou mais perto dele dessa vez. Você podia ter me avisado, disse ela, franzindo a testa. Eu não sabia, até que as vi, e os sabujos estavam bem atrás de nós. Acho que não tive muita escolha e não quis assustar você. Cailan ficou calada. Richard tirou da mochila uma salsicha e um pão duro, as últimas coisas que tinham para comer. Cortou o pão ao meio e cortou a salsicha, dando alguns pedaços a ela. Apararam a água da chuva em xícaras de lata. Comeram em silêncio, vigiando para detectar qualquer tipo de ameaça ouvindo o ritmo da chuva. Richard, perguntou ela finalmente, você viu a minha irmã na fronteira? Não. Fosse o que fosse que pegou você, não parecia uma pessoa, e aposto que a coisa que eu abati antes não pareceria com meu pai para você. Ela balançou a cabeça. Não, não parecia. Penso, disse ele, que eles só aparecem sob a forma de uma pessoa que você quer ver para enganar. Acho que tem razão, suspirou ela, dando uma mordida no pedaço de salsicha. Quando acabou de mastigar, acrescentou. Fico contente. Detestaria pensar que tivemos de machucá-los. Richard concordou. O cabelo dela estava molhado e uma parte grudada nos lados do rosto. Porém, há mais uma coisa que achei estranha. Quando aquela coisa da fronteira, fosse o que fosse, atacou Chase, o golpe foi rápido e certeiro, e antes que pudéssemos fazer alguma coisa, ela agarrou você com toda facilidade. O mesmo se deu com Zed. Ela o pegou na primeira investida. Mas quando voltei para atacá-la, ela tentou, mas não me acertou e não tentou outra vez. Eu notei, disse ela. Quando atacou você, ela errou o alvo. Era como se não soubesse que você estava ali. Sabia onde nós três estávamos, mas parecia não conseguir encontrar você. Richard pensou por um momento. Talvez fosse a espada. Cailan deu de ombros. Fosse o que fosse, fico feliz por ter acontecido. Richard não tinha certeza de que foi por causa da espada. As cobras tinham medo da espada e fugiam dela. A coisa da fronteira não demonstrou medo. Era como se simplesmente não conseguisse encontrá-lo. Outra coisa o intrigava. Quando ele atacou a coisa que parecia ser seu pai, não sentiu dor. Zed disse que teria de pagar um preço por matar alguém com a espada e que ele sentiria a dor do que tinha feito. Talvez fosse porque a coisa já estava morta. Talvez tudo estivesse na sua cabeça, nada daquilo era real. Não, não podia ser. Era bastante real para atacar os seus amigos. A certeza de que não era seu pai que tinha abatido começou a vacilar. Acabaram de comer em silêncio enquanto ele pensava no que podia fazer por Zed e por Chase e concluiu que era nada. Zed tinha medicamentos com ele, mas só Zed sabia como usá-los. Talvez fosse magia da fronteira que os tivesse deixado daquele jeito. Zed tinha magia, mas era também o único que sabia como usar. Richard tirou uma maçã da mochila e a cortou em fatias, retirou as sementes e deu metade a Cailan. Ela chegou mais perto e apoiou a cabeça no braço dele. Cansada? Perguntou Richard. Ela inclinou a cabeça assentindo, depois disse. E estou dolorida em lugares que não posso mencionar. Comeu outra fatia da maçã. Você sabe alguma coisa sobre South Haven? Ouvi outros guias mencionarem quando passaram por Heartland. Pelo que dizem, é um lugar de ladrões e desajustados. Não parece um lugar que tenha um curandeiro, Richard não respondeu. Então, o que vamos fazer? Eu não sei, mas eles vão melhorar, vão ficar bons. E se não ficarem? Insistiu ela. Richard tirou o pedaço da maçã da boca e olhou para ela. Cailan, o que você está tentando dizer? Estou tentando dizer que devemos nos preparar para deixá-los, para continuar. Não podemos, respondeu ele com firmeza. Precisamos dos dois. Lembra quando Zed me deu a espada? Ele disse que queria que eu levasse todos para o outro lado da fronteira. Ele disse que tinha um plano. Não me contou o que era. Olhou para os sabujos no outro lado da água. Precisamos dele. Deles, repetiu. Cailan tirou a casca do pedaço de maçã. E se eles morrerem essa noite? Então, o que faremos? Temos de continuar. Richard sabia que Cailan olhava para ele, mas não olhou para ela. Compreendia a necessidade de Cailan de deter Raoul. Ele sentia o mesmo e não permitiria que coisa alguma os impedisse, mesmo se significasse deixar os amigos, mas não tinham chegado a esse ponto ainda.
Sabia que ela estava apenas tentando se certificar de que Richard tinha a convicção necessária, a determinação exigida. Cailan desistira de muito por causa da missão e perdera muito para Raoul, assim como ele. Ela queria saber que ele era capaz de continuar na liderança a qualquer custo. A luz das velas iluminava suavemente seu rosto, um pequeno brilho no escuro. Reflexos das chamas dançavam nos seus olhos. Richard sabia que não era agradável para ele dizer aquilo. Cailan, eu sou o Seeker. Compreendo o peso da responsabilidade. Farei tudo o que for necessário para deter Raoul, a qualquer coisa. Acredite. Porém, não desperdiçarei as vidas dos meus amigos facilmente. Por enquanto, temos muito com o que nos preocupar. Não vamos inventar mais problemas. A chuva pingava das árvores, ecoando na escuridão vazia. Cailan pôs a mão no braço dele, como que para se desculpar. Sabia que não tinha do que se desculpar, estava apenas tentando enfrentar a verdade, uma possível verdade. Ele quis tranquilizá-la. Se eles não melhorarem, disse ele olhando nos olhos dela, e se houver um lugar seguro onde eu possa deixá-los com uma pessoa de confiança, então faremos isso e seguiremos nossa viagem. Era tudo o que eu queria saber. Eu sei. Richard terminou de comer a maçã. Por que você não dorme um pouco? Eu fico de vigia. Não vou poder dormir, disse ela indicando os sabujos. Não com eles nos vigiando desse modo, nem rodeada por cobras. Richard sorriu. Muito bem, então. Que tal me ajudar a fazer as padiolas para serem puxadas pelos cavalos? Assim poderemos sair daqui de manhã, logo que os sabujos se forem. Retribuindo o sorriso, Cailan se levantou. Richard tirou uma espécie de machado de guerra do arsenal de Chase e descobriu que funcionava tão bem na madeira quanto em carne e osso. Richard não tinha certeza de que Chase aprovaria usar uma de suas armas preciosas daquele modo, na verdade, achava que não. Richard sorriu. Mal podia esperar para contar a ele. Podia imaginar a desaprovação do amigo. É claro, Chase teria de acrescentar algo à história cada vez que a contasse. Para Chase, uma história sem acréscimos era como carne sem molho, completamente seca. Seus amigos tinham de melhorar, ele pensou. Simplesmente tinham. Ele não suportaria se não ficassem bons. Terminaram depois de várias horas. Cailan ficou muito perto dele com medo das cobras e dos sabujos do coração que os vigiavam o tempo todo. Richard tinha pensado em usar a besta de Chase para tentar matar alguns deles, mas finalmente decidiu não fazer isso. Os sabujos não podiam alcançá-los e iriam embora com o nascer do dia. Quando acabaram, examinaram os dois amigos e depois de se sentarem outra vez do lado das velas, Richard sabia que Cailan estava cansada. Ele mal podia manter os olhos abertos. Ela, porém, não queria se deitar para dormir, por isso ele a fez se encostar nele. Logo a respiração de Cailan ficou mais lenta e ela adormeceu. Foi um sono agitado. Richard percebeu que ela estava tendo pesadelos. Quando Cailan começou a choramingar e se agitar, ele a acordou. Com a respiração acelerada, Cailan estava quase chorando. Pesadelos? Pesadelos? Perguntou ele, passando as costas dos dedos na cabeça dela. Cailan fez que sim com a cabeça encostada nele. Eu estava sonhando com a coisa da fronteira que segurou minhas pernas. Sonhei que era uma cobra enorme. Richard passou o braço em volta dos ombros dela e a apertou contra ele. Cailan não reclamou, mas dobrou os joelhos e os abraçou, sempre encostada em Richard. Richard se preocupou, pensando que ela podia ouvir seu coração disparado. Se ouviu, não disse nada e logo adormeceu outra vez. Ele ouvia a respiração de Cailan, ouvia os sapos e a chuva. Ela dormia calmamente. Ele fechou os dedos em volta do dente pendurado no seu pescoço debaixo da camisa. Vigiava os sabujos do coração. Eles o vigiavam. Cailan acordou quase ao raiar do dia quando ainda estava escuro. Richard estava com dor de cabeça de tão cansado. Cailan insistiu para que ele deitasse para dormir um pouco enquanto ela vigiava. Richard não queria. Queria continuar abraçado a ela, mas estava com muito sono para discutir. Quando ela o sacudiu gentilmente, já era dia. Luz fraca e cinzenta se filtrava entre o verde escuro do pântano e através da névoa espessa que fazia com que o mundo parecesse pequeno e fechado. A água em volta deles parecia temperada com vegetação apodrecida, uma sopa onde ocasionalmente apareciam círculos concêntricos provocados pela vida invisível sob a superfície.
Olhos negros afastavam os pés da lentilha d'água, vigiando-os. Os sabujos foram embora, disse ela. A roupa de Cailan parecia mais seca do que na noite anterior. Há quanto tempo? Perguntou ele, esfregando os braços para ativar a circulação. 20, talvez 30 minutos. Quando o dia chegou, eles se foram. Cailan deu a ele uma xícara de chá quente. Richard olhou interrogativamente para ela. Eu segurei em cima da vela até ficar quente. Richard ficou surpreso com a inventividade dela. Cailan deu a ele um pedaço de fruta seca e comeu outro pedaço. Richard viu um machado de guerra encostado na perna dele e concluiu que Cailan sabia como ficar de vigia. Caía ainda uma chuva fina. Pássaros estranhos soltavam gritos rápidos e raivosos no outro lado do pântano e outros respondiam à distância. Insetos pairavam acima da água e ocasionalmente se ouvia um ruído de mergulho. Alguma mudança em Zed ou Chase? Perguntou ele. Ela respondeu com relutância. A respiração de Zed está mais lenta. Richard foi imediatamente examinar o mago. Zed mal parecia vivo, acinzentado e emaciado. Richard encostou o ouvido no peito do velho homem e sentiu o coração batendo normalmente, mas ele respirava mais devagar e sua pele estava fria e pegajosa. Acho que agora estamos livres dos sabujos. É melhor ver se conseguimos ajuda, disse ele. Richard sabia que Cailan estava com medo das cobras. Ele também estava e disse isso a ela, mas Cailan não deixou que o medo interferisse no que tinham de fazer. Confiou no que ele disse, que as cobras não chegavam perto da espada e atravessou a água sem hesitação, quando Richard disse que podiam ir. Tiveram de atravessar a água 2 vezes, uma com Zed e Chase e outra para levar as partes das padiolas que só podiam ser usadas em terra seca. Atrelaram os cabos das padiolas aos cavalos, mas ainda não podiam usá-las, porque as raízes expostas da trilha provocavam solavancos. Teriam de esperar até sair do pântano. A manhã ia em meio quando chegaram a uma estrada melhor. Pararam para acomodar os 2 amigos nas padiolas e cobri-los com cobertores de lona. Com satisfação, Richard viu que o arranjo funcionava bem, não os atrasava de modo algum e a lama ajudava as padiolas a escorregar no chão. Almoçaram sem desmontar, passando a comida de um para o outro enquanto seguiam o caminho. Pararam só para verificar se Zed e Chase estavam bem e continuaram sob a chuva. Chegaram a South Haven antes da noite. A cidade era pouco mais que um conjunto de casas e prédios decrépitos entre os carvalhos e as faias, quase como se quisessem dar as costas à estrada, a perguntas, a olhos honestos. Nenhum parecia jamais ter sido pintado. Algumas casas tinham remendos de lata onde a chuva tilintava. No centro havia uma loja e ao lado dela um prédio de 2 andares. Uma tabuleta amassada indicava que era uma estalagem sem nome. Luz amarela de lampião nas janelas do primeiro andar era a única cor no cinzento do dia e do prédio. O lixo se amontoava em desordem ao lado do prédio e a casa ao lado parecia se inclinar, solidária à pilha de lixo. Fique perto de mim, disse Richard quando desmontaram. Os homens são perigosos. Cailan sorriu estranhamente com o canto da boca. Estou acostumada com essa espécie de gente. Richard se perguntou o que isso queria dizer, mas ficou calado. Quando entraram, todos os olhos se voltaram para eles. O lugar era mais ou menos o que Richard esperava. Lampiões a óleo iluminavam uma sala cheia de fumaça ardida de cachimbo. As mesas dispostas desordenadamente eram rústicas, algumas não mais do que tábuas sob barris. Não havia cadeiras, só bancos. Uma porta fechada à esquerda provavelmente dava para a cozinha. À direita, na sombra, uma escada sem corrimão levava aos quartos. O assoalho, com uma série de caminhos abertos entre a sujeira, tinha manchas escuras de líquido derramado. Os homens eram uma coleção de caçadores de peles, viajantes e problemas. Muitos tinham barbas maltratadas. Quase todos eram grandes. O lugar cheirava a cerveja, fumaça e suor. Cailan ficou ao lado dele, orgulhosa e calma. Não era facilmente intimidada. Richard pensou que talvez o certo seria ela se intimidar. Ela se destacava no meio da ralé como um anel de ouro na mão de um pedinte. Sua postura aumentava o embaraço do ambiente. Quando ela retirou o capuz, sorrisos apareceram por toda a parte, revelando uma coleção de dentes tortos e ausentes.
O olhar faminto dos homens não combinava com os sorrisos. Richard desejou que Chase estivesse acordado. Alarmado, ele percebeu que teriam problemas. Um homem forte deu alguns passos à frente e parou. Vestia uma camisa sem mangas e um avental que parecia jamais ter sido branco. O alto da cabeça calva e brilhante refletia a luz dos lampiões e os pelos crespos dos braços competiam com a barba. Enxugou as mãos num trapo imundo e o pôs no ombro. "Posso fazer alguma coisa por vocês?" perguntou o homem secamente. Esperou, girando um palito na boca. Com o tom de voz e com os olhos, Richard procurou dar a entender que não queria encrenca. "Há um curandeiro nessa cidade?" O proprietário olhou para Cailan e outra vez para Richard. "Não." Richard notou que, ao contrário dos outros homens, ele mantinha os olhos no lugar devido quando olhava para Cailan. Isso era importante. "Então queremos um quarto", abaixou a voz. "Temos 2 amigos feridos ali fora." Tirando o palito da boca, o homem cruzou os braços. "Não quero encrenca." "Eu também não", disse Richard em tom deliberadamente ameaçador. O homem examinou Richard de alto a baixo, os olhos demorando um pouco na espada. Com os braços ainda cruzados, olhou para os olhos de Richard. "Quantos quartos vai querer? A casa está cheia." "Um basta." Um homem grande se levantou no centro da sala. Tinha cabelos ruivos, compridos e emaranhados, e os olhos muito juntos um do outro. A barba estava molhada de cerveja. Uma pele de lobo lhe pendia do ombro. Sua mão descansava no cabo de uma longa faca. "Você aí tem uma prostituta cara, rapaz", disse o homem ruivo. "Acredito que não vai se importar se passarmos algum tempo no seu quarto?" Richard olhou para o homem. Sabia que aquele desafio só podia acabar em sangue. Não mexeu os olhos, mas sua mão se moveu lentamente para a espada. Sua fúria explodiu antes mesmo dos dedos chegarem ao punho. Aquele era o dia em que teria de matar outros homens. Muitos deles. Os dedos de Richard se apertaram em volta do filete trançado do punho e as juntas ficaram brancas. Cailan puxou a manga do braço que segurava a espada. Disse o nome dele em voz baixa, acentuando as últimas palavras, como a mãe de Richard fazia quando o avisava para ficar fora de alguma coisa. Richard olhou para ela. Com um sorriso encantador para o homem ruivo, ela disse com voz rouca: "Vocês não entenderam. Hoje é o meu dia de folga. Fui eu quem contratei para passar a noite." Deu uma palmada na nádega de Richard, com força. Ele ficou tão surpreso que não se mexeu. Cailan passou a língua no lábio superior, olhando para o homem ruivo. "Mas se ele não mostrar que vale o que estou pagando, você será o primeiro que chamarei." Sorriu outra vez sedutoramente. Houve um momento de silêncio pesado. Richard resistiu com todas as forças ao impulso de empunhar a espada. Prendeu a respiração enquanto esperava para ver aonde aquilo ia parar. Cailan continuou a sorrir para o homem de um modo que só aumentava sua fúria. Vida e morte se enfrentaram nos olhos do homem. Ninguém se moveu. Então ele caiu na gargalhada. Todos riram alto e com vontade. O homem se sentou e os outros recomeçaram a conversar, ignorando Richard e Cailan. Richard respirou. O proprietário os fez recuar um pouco, sorrindo respeitosamente para Cailan. "Muito obrigado, senhora. Estou feliz por sua cabeça ser mais rápida do que a mão do seu amigo. Esse lugar pode não parecer grande coisa para vocês, mas é meu e a senhora acaba de evitar que fosse destruído." "De nada", disse Cailan. "Tem um quarto para nós?" O homem tornou a pôr o palito no canto da boca. "Tenho um lá em cima, no fim do corredor à direita, com tranca na porta." "Temos 2 amigos lá fora", disse Richard. "Gostaria que me ajudassem a levá-los para o quarto." O homem indicou a sala com a cabeça. "Não vale a pena deixar que vejam que tem 2 companheiros feridos. Vocês 2 subam para o quarto como eles esperam que façam. Meu filho está na cozinha. Levaremos seus amigos pela escada dos fundos para que ninguém veja." Richard não gostou da ideia. "Tenha um pouco de fé, meu amigo", disse o homem em voz baixa. "Ou pode prejudicar os seus amigos. A propósito, meu nome é Bill." Richard olhou para Cailan. A expressão dela era inescrutável. Olhou outra vez para o proprietário. Era um homem decidido, duro, mas não parecia desonesto. Mesmo assim, o que estava em jogo era a vida dos seus amigos. Procurou fazer com que sua voz não soasse tão ameaçadora quanto se sentia. "Muito bem, Bill. Faremos como você diz."
Com um breve sorriso, Bill assentiu e rolou o palito na boca. Richard e Cailan subiram para o quarto e esperaram. O teto era baixo demais. A parede ao lado da cama estava coberta de manchas de cuspe. No canto oposto havia uma mesa com 3 pés e um pequeno banco. Um lampião a óleo em cima da mesa iluminava fracamente o quarto sem janelas. Era só o que havia. O ar cheirava a ranço. Richard andou de um lado para o outro, parecendo pouco à vontade. Finalmente se aproximou dela. Não acredito que você fez aquilo. Cailan olhou nos olhos dele. O que importa é o resultado, Richard. Se eu tivesse deixado você fazer o que queria, estaria arriscando a sua vida, por nada que valesse a pena. Mas aqueles homens pensam... E você se importa com o que eles pensam? Não, mas... Richard corou. Jurei proteger a vida do Seeker com a minha vida. Farei o que for necessário para proteger você. Ergueu uma sobrancelha. Qualquer coisa. Frustrado, ele procurou as palavras para dizer o quanto estava zangado, mas não com ela. Estivera à beira de um cometimento letal. Muito perto. Recuar era extremamente difícil. Sentia ainda o sangue pulsando com o desejo da violência. Era difícil compreender o modo com que a raiva alterava o seu raciocínio com aquele desejo, quanto mais explicara para ela. Mas olhar nos olhos verdes de Cailan o acalmava, esfriando a sua fúria. Richard, você tem de manter a mente no lugar certo. Como assim? Darkenraw é lá onde ela deve estar. Aqueles homens lá embaixo não nos interessam. Devemos apenas passar por eles, nada mais. Não desperdice o seu pensamento com eles. Concentre sua energia no trabalho que tem de fazer. Richard respirou fundo e assentiu. Você tem razão, desculpe-me. Você fez uma coisa corajosa esta noite. Por menos que eu tenha gostado. Ela o abraçou suavemente, encostando a cabeça no peito dele. Bateram de leve na porta. Depois de se certificar de que era Bill, Richard abriu. O proprietário e o filho carregaram Chase para dentro e o puseram cuidadosamente no chão. Quando o filho, um jovem magro, viu Cailan, apaixonou-se imediata e perdidamente. Richard compreendia aquele sentimento, mas não gostou. Bill apontou com o polegar. Esse é o meu filho, Randy. Randy estava em transe olhando para Cailan. Bill se voltou para Richard, enxugando a chuva da cabeça calva com o pano que tinha no ombro. O palito continuava na sua boca. Você não me disse que seu amigo era Del Brandstone. Richard ficou imediatamente alerta. Isso é problema? Bill sorriu. Não para mim. O guarda e eu tivemos nossas diferenças, mas ele é um homem justo. Nunca me causou problema. Às vezes ele dorme aqui quando está em missão oficial, mas os homens lá embaixo fariam ele em pedaços se soubessem que ele está aqui. Eles poderiam tentar, corrigiu Richard. Um leve sorriso ergueu os cantos dos lábios de Bill. Vamos apanhar o outro. Quando saíram, Richard deu 2 moedas de prata a Cailan. Quando voltarem, dê ao garoto uma dessas para levar os cavalos para o estábulo e cuidar deles. Diga que se ele passar a noite vigiando os cavalos e os tiver prontos para seguir viagem ao nascer do dia, você dará a outra moeda. Por que você acha que ele vai fazer isso? Richard riu. Não se preocupe, ele fará se você pedir. Apenas sorria. Bill voltou carregando Zed nos braços fortes. Randy vinha atrás carregando as mochilas. Bill deitou cuidadosamente o mago no chão ao lado de Chase. Olhou para Richard e depois para o filho. Randy, vá buscar uma bacia para a jovem senhora e uma jarra com água. E uma toalha. Limpa, ela pode querer se lavar. Randy saiu do quarto, sorrindo e tropeçando nos pés. Então Bill olhou intensamente para Richard e tirou o palito da boca. Esses dois estão mal. Não vou perguntar o que aconteceu, porque um homem esperto não me diria, e eu acho que você é um homem esperto. Não temos um curandeiro aqui, mas tem uma pessoa que talvez possa ajudar eles. Uma mulher chamada Ed. Eles chamam ela de Mulher do Osso. Muita gente tem medo dela. Aqueles homens lá embaixo nem chegam perto da casa dela. Richard se lembrou de Chase ter dito que Ed era sua amiga. Por quê? Perguntou ele. Bill olhou para Cailan e outra vez para Richard, entrecerrando os olhos. Porque são supersticiosos. Acham que ela traz azar e também porque ela mora perto da fronteira. Dizem que as pessoas de quem ela não gosta têm o mau hábito de morrer de repente. Não estou dizendo que é verdade. Não acredito nessas coisas. Acho que é tudo invenção deles. Ela não é curandeira, mas sei de pessoas a quem ela ajudou. Talvez possa ajudar os seus amigos.
Pelo menos espero que possa, porque eles não vão durar muito tempo sem ajuda. Richard passou a mão no cabelo. Como encontramos essa mulher do osso? Vire à esquerda na trilha, na frente do estábulo, mais ou menos 1 hora a cavalo. E por que você está nos ajudando? Bill sorriu e cruzou os braços musculosos. Digamos que estou ajudando o guarda. Ele mantém alguns dos meus outros fregueses longe daqui e os guardas me dão um bom lucro nos negócios aqui no meu armazém ao lado. Se ele sair dessa, não se esqueça de dizer que fui eu quem ajudou a salvar a sua vida. Ele riu divertido. Ele vai ficar danado. Richard sorriu. Ele compreendia. Chase detestava que o ajudassem. Bill conhecia bem Chase. Farei questão de dizer que você salvou a vida dele. Bill ficou satisfeito. Agora, como essa mulher do osso mora sozinha, perto da fronteira, vou pedir sua ajuda. Não. Agora, como essa mulher do osso mora sozinha e perto da fronteira, e vou pedir sua ajuda, acho que seria uma boa ideia levar alguma coisa para ela. Pode preparar alguns suprimentos? Claro, sou um fornecedor aprovado. Sou reembolsado por Heartland. É claro que o Conselho Ladrão leva quase tudo de volta com os impostos. Posso registrar nos meus livros para o governo pagar, se essa é uma missão oficial. Sim, é. Randy voltou com a bacia, água e toalhas. Cailan pôs uma moeda de prata na mão dele e pediu para cuidar dos cavalos. Ele olhou para o pai. Bill aprovou. Diga qual é o seu cavalo que eu tomo cuidado extra, disse Randy com um largo sorriso. Cailan sorriu também. Todos são meus. Cuide bem de cada um deles. Minha vida depende disso. Randy ficou sério. Pode contar comigo. Sem saber o que fazer com as mãos, finalmente as enfiou nos bolsos. Não vou deixar ninguém chegar perto deles. Recuou para a porta e quando só sua cabeça estava dentro do quarto, acrescentou. Quero que saiba que não acredito em uma só palavra do que aqueles homens lá embaixo estão dizendo de você. E eu disse isso para eles. Cailan não pôde deixar de sorrir. Obrigada, mas não quero que corra riscos por minha causa. Por favor, fique longe daqueles homens. E não diga que falou comigo. Isso só vai servir para que fiquem mais atrevidos. Randy sorriu e foi embora. Bill revirou os olhos para o alto e balançou a cabeça. Voltou-se para Cailan com um sorriso. Você não consideraria a possibilidade de ficar aqui e se casar com um garoto? Seria bom para ele ter uma companheira. Dor e pânico surgiram como um flash nos olhos de Cailan. Ela se sentou na cama, olhando para o chão. Eu estava só brincando, moça, Bill se desculpou. Virou para Richard. Vou trazer um prato de comida para cada um, batatas cozidas e carne. Carne? Perguntou Richard desconfiado. Bill riu. Não se preocupe, eu não ia ousar servir carne estragada para aqueles homens. Podia ficar sem cabeça. Voltou logo e pôs 2 pratos com a comida na mesa. Obrigado pela ajuda. Bill ergueu uma sobrancelha. Não se preocupe, tudo vai para o livro. De manhã eu o trago para você assinar. Há alguém em Heartland que pode reconhecer a sua assinatura? Richard sorriu. Acho que sim. Meu nome é Richard Cypher. Meu irmão é o primeiro conselheiro. Bill se encolheu de repente, chocado. Desculpe-me, não por seu irmão ser o primeiro conselheiro, mas por não saber. Quero dizer, se eu soubesse, teria dado acomodações melhores. Podem ficar na minha casa. Não é grande coisa, mas é melhor do que isso. Vou levar as suas coisas agora mesmo. Bill, está tudo certo. Richard pôs a mão nas costas dele, tranquilizando-o. O homem de repente pareceu menos feroz. Meu irmão é o primeiro conselheiro. Eu não sou. O quarto está ótimo. Está tudo ótimo. Tem certeza? Tudo? Não vai mandar o exército para cá, vai? Você foi uma grande ajuda, de verdade. Eu não tenho nada a ver com o exército. Bill não estava convencido. Você está com o chefe dos guardas da fronteira. Richard disse com um sorriso. Ele é meu amigo, há muitos anos. O velho também. Eles dois são meus amigos. Isso é tudo. Os olhos de Bill brilharam. Bem, se isso é verdade, que tal eu acrescentar alguns quartos extras no livro? Uma vez que eles não vão saber que vocês todos ficaram juntos? Ainda sorrindo, Richard deu uma pancadinha nas costas do homem. Isso seria errado, Bill. Eu não assinaria. Bill suspirou e depois disse com um largo sorriso. Então você é mesmo amigo de Chase. Sacudiu a cabeça. Agora eu acredito. Nunca consegui que aquele homem aumentasse alguma coisa no meu livro em todo esse tempo.
Richard pôs algumas moedas de prata na mão do homem. Mas isso aqui não é errado. Aprecio o que está fazendo por nós. Apreciaria também se misturasse um pouco de água na cerveja essa noite. Homens bêbados morrem facilmente. Bill sorriu entendendo. Então Richard acrescentou: Você tem fregueses perigosos. O homem olhou demoradamente para Richard. Olhou para Cailan e para Richard outra vez. Essa noite eu tenho, concordou. Richard olhou severamente para ele. Se alguém passar por aquela porta essa noite, é um homem morto, sem eu fazer perguntas. Vou ver o que posso fazer para evitar isso. Nem que eu tenha de socar algumas cabeças. Foi até a porta. Comam seu jantar antes que esfrie. E tome conta dessa senhora, ela tem uma boa cabeça. Piscou um olho para Cailan. E é uma bela cabeça. Mais uma coisa, Bill. A fronteira está enfraquecendo. Dentro de algumas semanas terá caído. Trate de se cuidar. Bill respirou profundamente. Segurando a maçaneta, olhou nos olhos de Richard por um momento. Acho que o conselho nomeou o irmão errado. Mas afinal eles não chegam a conselheiros por fazer a coisa certa, né? Venho chamar vocês quando o sol aparecer e tudo estiver calmo. Quando ele saiu, Richard e Cailan se sentaram muito juntos no banco para comer. O quarto ficava nos fundos da casa e os homens estavam no andar térreo na frente. Portanto, era mais quieto do que Richard tinha imaginado. Tudo o que ouviam era um murmúrio abafado. A comida também era melhor do que ele esperava, ou talvez fosse por estar faminto. A cama parecia maravilhosa também porque ele estava exausto. Cailan notou. Você dormiu só 1 ou 2 horas a noite passada. Eu fico com o primeiro turno de vigia. Se aqueles homens resolverem vir até aqui, só bem mais tarde juntarão coragem suficiente. Se vierem, é melhor que você esteja descansado. É mais fácil matar gente quando se está descansado? Ele se arrependeu imediatamente de ter dito aquilo. Não teve a intenção de parecer amargo. Percebeu que segurava o garfo como se fosse uma espada. Desculpe, Richard, não foi o que eu quis dizer. Estou dizendo que não quero que você seja ferido. Se estiver cansado, não poderá se proteger tão bem. Eu temo por você. Ela empurrou a batata no prato com o garfo. Sua voz era pouco mais do que um murmúrio. Lamento que você tenha entrado nessa confusão. Não quero que precise matar pessoas. Eu não quis que tivesse de matar aqueles homens lá embaixo. Essa foi uma das razões pelas quais fiz aquilo, para que você não precisasse matá-los. Richard olhou para ela. Cailan olhou para o prato. Seu coração doeu vendo a expressão de mágoa no rosto dela. Bateu de leve no ombro dela. Eu não perderia essa viagem por nada do mundo. Assim tenho tempo para estar com meus amigos. Ela olhou para ele e Richard sorriu. Sorrindo também, Cailan encostou a cabeça no ombro dele por um segundo antes de comer a batata. O sorriso dela o aqueceu. Por que você quis que eu pedisse ao garoto para cuidar dos cavalos? Resultados. O que você disse foi muito importante. O pobre rapaz está perdidamente apaixonado. Como foi você quem pediu, ele cuidará dos cavalos melhor do que nós cuidaríamos. Ela olhou para ele como se não acreditasse. Você tem esse efeito sobre os homens, garantiu Richard. O sorriso de Cailan foi substituído por uma expressão tristonha. Richard sabia que estava se aproximando demais dos segredos dela, por isso não disse nada mais. Quando terminaram de comer, ela foi até a bacia, molhou a ponta da toalha e foi até Zed. Passou a toalha no rosto dele ternamente, depois olhou para Richard. Ele está na mesma, não piorou. Por favor, Richard, deixe que eu faça a primeira vigia e procure dormir um pouco. Ele concordou, deitando na cama e adormeceu em poucos segundos. No começo da manhã, ela o acordou para o segundo turno de vigia. Richard lavou o rosto com água fria, tentando acordar melhor, depois se sentou no banco encostado na parede, esperando qualquer sinal de alarme. Comeu um pedaço de fruta seca para tirar o gosto ruim da boca. 1 hora antes do nascer do sol, bateram urgentemente na porta. Richard, disse uma voz abafada. É Bill, abra a porta. A gente está com problemas. Fim do capítulo 15.